que Londres, assim, vocês podem dizer que tem transporte resolvido, Tudo dá certo, né? pessoas educadas e tudo mais, né? Pontualidade britânica. Isso. E nós tivemos muitos problemas. Eu entrei várias vezes nos sites de imprensa, de reclamação, e era muita gente reclamando lá com a Olimpíada. Inclusive, a nossa presidente ficou presa no engarrafamento lá. Olha aí. Então, Se lá faz pode, parte. né? Faz Não é parte. que ela pode, né? É que isso faz parte de um grande É evento. o dia a dia, Você né? muda, você muda. Não, você muda também tudo. as Aqui, pessoas. olha, reclamaram da interdição lá, do entorno do DIC, né? Vai ter Mas e como é manifestação, né, no da carnaval? E como é que é no carnaval? Os principais circuitos de fluxo da Você cidade... deixa de funcionar. deixa a de- barra deixa de funcionar durante uma Eu semana. não entro na minha casa Quando no tem, carnaval. olha aí, Durante Não uma posso entrar. semana. quando tem Moro na estoque car, Oceânica. Então, quando tem estoque car, não fecha o centro administrativo? A Tem até Assembleia deixa de funcionar deixa de desde a funcionar a quinta-feira de Assembleia. manhã. Então é o seguinte, a gente tem que Dois fazer dias, dois dias, sim. tem que fazer uma ponderação do que a gente chama de relação custo-benefício. É verdade. Vale a pena o transtorno em função do que ele deixa? Ou não vale? Essa é a ponderação que precisa ser feita. E trazer um evento como esse, eu acho que ainda não caiu a ficha para alguns setores de imprensa e para alguns setores mesmo entre nós, que ainda acham o seguinte, mas é tanta exigência, é exigência que vai deixar legado do ponto de vista da profissionalização. Eu pergunto, por exemplo, são temas que a gente pode voltar a trazer aqui à discussão. O nosso carnaval, que é um evento de mais de uma semana, que é um evento que tem uma enorme projeção internacional, está no Guinness Book como a maior festa popular de rua do planeta, o maior carnaval do Brasil, etc. e tal, o nosso carnaval tem captação de 10 milhões. 15 milhões é a captação que a prefeitura obtém no carnaval. Nos últimos anos foi isso, não é? No entanto, a FIFA tem de um único patrocinador da Coca-Cola 150 milhões de um único patrocinador. E se pergunta por quê? Porque o evento Copa é um evento profissionalizado, porque tem segurança jurídica, tem retorno garantido. Aqui no Carnaval, a prefeitura contrata com uma marca e as outras marcas de cerveja entopem a cidade de propaganda e fica por isso mesmo. Então nós temos que entender que um evento como esse nos traz também um legado que é de compreender como organizar de maneira profissionalizada grandes eventos, né? aprender com isso para transformar isso, internalizar essa experiência e aproveitá-la no nosso calendário de eventos. Porque isso, para nós, tem um enorme significado da economia. Se não fizermos isso, é que não adianta ter feito Copa. Fazer Copa só para o jogo, aí fica assistindo na televisão. Mas se a gente aprender com a profissionalização do evento, você veja aqui um especialista respondendo, né? Quer dizer, enquanto alguns criticaram, dizendo, mas a interdição tinha que ser feita 3 dias antes. É o tipo da cultura do jeitinho, do imediatismo. Faz 3 dias antes. Primeiro que não podia. Aí não dá certo, hein? Aí não dá certo. Então, assim, o que é que foi que falou aqui uma especialista? Era para ter sido feito antes mesmo, para você ter, inclusive, uma capacidade de adequação, de adaptação ao novo modo de funcionamento dali. É assim que as coisas funcionam em qualquer lugar do mundo. E nós temos que aprender com isso. De vez em quando me ligam assim, vem cá, Ney, eu quero ir para o jogo. Mas eu queria, assim, meu ingresso tem que estar junto do ingresso de não sei quem. Só se você comprar junto. Não tem a possibilidade de dar jeitinho. Vai ter que respeitar a numeração das cadeiras. Tem uma numeração. Os stewards, que são os monitores, se você sentar na cadeira errada, ele vai pedir para você sair. Porque tem que ser assim. No cinema já começou a ser assim. Os cinemas da cidade. Né? E é natural que seja. Você está comprando ali o seu lugar, precisa ser respeitado o seu lugar. Então eu acho que tem também aí uma espécie de choque cultural que nos ajuda a nos preparar como sociedade, entendeu? Mas a gente é engraçado. Todo mundo reclamou, por que fez essa intervenção agora? Porque não fez 3 dias. Aí se tivesse feito com 3 dias, por que deixou pra fazer em cima da hora? Ia ser mesmo, com certeza. Então nós temos que... Diria a mesma coisa. Não deu certo, porque se desse algum problema, porque fizeram em cima da hora. Não se planejaram. Exatamente. Eu estava vendo alguns itens, até do secretário de Planejamento, que foi falado, de algumas mudanças, Cristina. Mudança no sentido da Paulo VI para depois da Copa, mudança no sentido de uma das pistas da Orla depois da Copa das Confederações, inversão de sentido da Rua Chile, largura das faixas da Joana Angélica. De que maneira isso vai interferir assim no dia a dia? Da cidade. Eu acho que a Paulo VI já passou do tempo de ter uma intervenção. Eu não colocaria duplo sentido, porque, pelo que eu vi também, ele colocaria uma faixa no sentido contrário e duas em um sentido e uma no outro. Eu acho que a capacidade dali, ela já está no seu limite.
eu colocaria sentido único, né? Em uma direção. Essa coisa também da mudança da Rua Chile, eu não sou favorável, porque o que vai acontecer é que a gente vai ter atropelos ali, às vezes até fatais. Como já aconteceu isso uma vez, já se inverteu. Cristina, agora eu queria, não do ponto de vista de trânsito, essa avaliação ela é técnica, especialista na área, mas eu digo do ponto de vista urbanístico. Você chega no principal no coração da cidade, por detrás. Se você inverte o sentido da Rua Chile, você chega na Praça Municipal pela frente. Você encontra de vez a prefeitura, a sede da prefeitura municipal, que é um prédio com o patrimônio que ele significa, a Praça Municipal. Você chega no Pelourinho de frente. E hoje nós chegamos por detrás. Você não chega de frente, né? Seu acesso não é pela via principal, é pela via secundária. É outro tipo de choque que a gente tem, né? A minha discordância, eu não faço o debate da questão de trânsito, mas eu estou falando do ponto de vista de, se você conseguisse transformar a Rua Chile, tirando os estacionamentos, reduzindo até a caixa das ruas, aumentando as vias de circulação para que as pessoas pudessem passar a pé, fazer uma ciclovia nela, naquele trecho ali, apesar de ser, possível naquele trecho ali fazer, porque você já está na cumeada né? A nossa cumeada ali. Hoje não tem problema de trânsito, né? Você poderia dar uma outra dimensão a ela, do ponto de vista verdade, esse projeto é bem antigo, né? Da prefeitura, né? Exatamente. Mas eu acho que tem esse problema, sabe? Se a rua de trás ela tá feia, vamos requalificar essa rua. Mas, inclusive, você vai criar cruzamento na entrada e na saída, quer dizer, você vai gerar um problema onde você não tem. Né? Eu acho que ali tudo precisa ser requalificado, inclusive até com compartilhamento de espaço. Né? Você dá mais espaço para o pedestre, dá para o ciclista, mas esse tipo de inversão com certeza vai dar problema para o pedestre e vai dar problema de trânsito também, porque você vai dar um cruzamento onde não existe. Isso é verdadeiro. Agora, imagine você entrar na parte mais nobre da nossa cidade, do ponto de vista de história, né? Você entraria dela pela via principal. Mas aí é que eu entro no custo-benefício. Eu acho que o benefício não vai ser tão grande. Porque o ideal era que a gente não tivesse transporte nenhum daquele ponto. Seria. Dali da Praça Castro Alves, a partir dali, se tivesse um transporte alternativo que lhe permitisse circular, né? Um bonde, alguma coisa que você circulasse por aquela coisa antiga. Ele andar por aí. Pois é. E não você... Por isso que quando eu estou dizendo essa via reduzindo e restringindo ao máximo estacionamentos, restringindo só as paradas dos hotéis. É que, assim, a gente está sempre discutindo soluções de transporte e urbanísticas que se fundamentam nesse negócio do paradigma do transporte individual. Então, assim, tem que manter tudo como está e requalificar. Aí não encontra solução. Mas se a gente tivesse um pouco mais de ousadia, né, como essa que a deputada acabou de dizer, é o seguinte, olha, da Castro Alves para lá, não tem história, vai ter que ir andando. Vai ter que ir andando ou usando um pequeno bondinho ou meios alternativos. Você vai usufruindo de um visual assim histórico tão interessante. Você imaginou se você tirasse todos os postes, a iluminação subterrânea, então, recuperar as fachadas, aumentar as calçadas. Bota um bondinho, você transforma aquilo num localzinho só, lindo. se for o caso até de acesso dos veículos só de táxi e tal, que vão passar. Como só na maioria das cidades europeias, você só entra... Determinados veículos que entram, né? Quando eu trouxe Jangueira... E cada vez reduz mais. Eu estava lá naquela, lembro. O arquiteto dinamarquês, que é um entusiasta da coisa da requalificação do espaço público, né? De trazer a vida às pessoas. E aí, inclusive, ele fizemos uma visita à Avenida 7 e ele apresentou um pequeno esboço do que poderia ser, que era isso. Você tirar os fios, aumentar a calçada, reduzir o mínimo espaço para o transporte individual, valorizar o transporte público, aí sim seria uma coisa interessante. Mas pensar em abrir para o carro passar não é legal. Bom, a curto prazo, então, para a gente encerrar o programa, qual a sua expectativa para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo? Olha, eu continuo, eu sou otimista e acho que nós temos profissionais preparados, o governo do estado tem uma equipe que está pensando, que está durante todo esse período
trabalhando na direção de que isso funcione da forma melhor, mais adequada possível. Claro, com as dificuldades que poderão acontecer aqui e ali, mas superando essas dificuldades, com essa perspectiva do que ela significa. Os investimentos são altíssimos que o próprio governo do estado está fazendo, investir na Arena Fonte Nova, investir na requalificação desses espaços, investir, tudo isso é pelo legado que ele pode deixar de transformação para o estado. Eu sou otimista, eu acho que nós somos capazes de fazer isso, já fizemos isso em outros momentos e temos toda a condição de fazer. E acho que o que nós precisamos é que a população esteja inteirada, entre nesse espírito. Acho que o que a gente precisa hoje, e acho que a vitória do Brasil ontem foi extremamente positiva. Positiva porque criou o clima de que, né, criou um clima novo de confiança, de expectativa. O Brasil já ganhando a Copa, que a partir de agora todo mundo de verde e amarelo, as coisas, né, não é ufanismo patriótico, não tem nada disso, mas tem a ver com, né, que tem que dar certo, tem que estar todo mundo engajado no mesmo processo, né? A gente podia ter debatido, discutido se essa era a melhor solução, se era melhor gastar tantos milhões fazendo a Arena Fonte Nova ou fazer outras intervenções no estado, que, digamos assim, esse recurso fosse melhor utilizado, mas agora isso já passou o momento. O momento agora é de trabalhar na direção de que tudo possa acontecer da melhor forma, que a gente possa dar o melhor, tratamento àqueles que nos visitam, para que levar o encantamento da Bahia, toda essa magia que a nossa cidade tem, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas nos visitando, para que isso de fato seja um marco aí nesse processo aí de divulgação da marca Brasil, da marca Bahia, da marca soteropolitana. Perfeito, secretário. Olha, eu também participo e compartilho do mesmo espírito da nossa querida deputada Maria del Carme. Acho que nós seremos a pátria de chuteiras, né? Como nas palavras do Nelson Rodrigues. Nós faremos bonitos dentro e fora de campo. Acho que nós vamos dar uma lição ao mundo de que o Brasil sabe receber e de que o país sabe fazer e fará uma grande Copa, né? Acho que nós estamos preparando para isso. Como já disse, erros ou falhas existirão como em qualquer outro lugar do mundo, não é? Mas acho que essa paixão nossa pelo futebol, as condições próprias do país hoje, um país com uma política econômica sólida, com respeito internacional, não é? Numa posição, portanto, diferenciada do ponto de vista do concerto das nações, um país que atrai o interesse daqueles que virão como turistas, mas também como investidores. Acho que o nosso país, ele se coloca à altura do desafio de receber o maior evento midiático do planeta, que é a Copa do Mundo. E acho que nós vamos chegar bem, não é, na resposta que a sociedade e o governo darão. E também acho que nós temos que trilhar o caminho de ganhar a Copa, não é? Eu acho que o jogo de ontem deu essa demonstração, esse jogo que ocorreu. Vamos ganhar a Copa, a gente tem que chegar lá nas finais da Copa das Confederações, o Brasil dá esse exemplo, e ganhar com a Copa, né? Consolidando esses legados, sejam eles físicos ou não. A gente fala sempre da infraestrutura, mas esquece que nós estamos qualificando pessoas, que os ex-atletas serão parte do receptivo, que as crianças jovens e adolescentes estão sendo cuidadas pelo SEDECA, pela Defensoria, pelas secretarias, né, no sentido de protegê-las daquilo que sempre acontece em eventos com grandes fluxos de multidões, do abuso sexual, né, do trabalho infantil, etc., né, das pessoas com deficiência que terão pela primeira vez um estádio que respeita as pessoas com deficiência, porque tem lá os espaços garantidos e reservados de acessibilidade, como acontecerá também com as rotas acessíveis que ficarão prontas para 2014, todas sinalizadas, com piso tátil, com todas as providências necessárias ao respeito à pessoa com deficiência. Então perceba que são muitos as possibilidades de legados para as pessoas. Nós temos duas Copas, eu encerro dizendo. Uma Copa que é a do espetáculo. Na Copa do espetáculo nós somos provedores de requerimentos, de condicionantes que temos que cumprir para receber a Copa. Aí entra o estádio, o porto, o aeroporto, a hotelaria, etc. Mas tem a Copa das pessoas. Nós temos que saber utilizar esse período, essa passagem desse grande evento para consolidar verdadeiros dividendos e
e legados que fiquem para a sociedade brasileira e baiana, e eu acredito que nós chegaremos lá. Perfeito, Cristina. Eu acho que de todo esse exemplo que a gente vai ter aqui, dessa experiência, a gente está vivendo um momento na cidade que a cidade está começando a ficar travada, né? Muitas pessoas falam da inviabilidade de Salvador em termos de mobilidade. E essa inviabilidade a gente não enxerga que a gente faz parte desse processo. Quando a gente está colocando carro na rua, está fazendo viagens com veículos particulares, está comprando mais um carro para cada filho, né? E aí, o que esse exemplo Copra está dizendo? Não vá de carro, deixe seu carro lá, pegue o ônibus, né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Na mobilidade coletiva e não na individual, porque a mobilidade individual, ela trava as cidades. Todas as cidades que pensaram em resolver seus problemas de forma individual já fizeram uma revisão desse processo. Inclusive em países como os Estados Unidos, que assim, tudo foi feito para o carro e hoje começa a se rever isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a enxergar que não é vergonha andar de ônibus, que a gente pode, que a gente tem direito, que a gente deve cobrar, né, que esse metrô venha realmente completo até Pirajá, até Lauro de Freitas, e a gente deixa o nosso até Cajazeiras. Até Cajazeiras. Né? Porque ele chegando até Pirajá e Lauro de Freitas, ele chega a Cajazeiras pelas vias transversais, né? 29 de março. E se a gente olhar no mapa, Cajazeiras está muito mais perto da paralela do que da BR, né? E Fazenda Grande. Mas agora o governador já se comprometeu a chegar até Águas Claras. Né? Sim, claro. Então, a gente tem que entender que o transporte público é a solução. A gente tem que entender que a gente precisa de boas calçadas para andar, de ciclovias, para que a gente possa ser mais feliz no trânsito, porque se a gente pensa que o carro com ar-condicionado, com CD, com DVD, com GPS, a gente vai ficar preso no trânsito. A gente tem que começar a pensar e andar um pouco, pegar o transporte público, para algumas atividades, para algumas pessoas, claro, o carro continua sendo o meio de transporte, mas para aquela pessoa que vai todo dia para o mesmo lugar, né? E não precisa se deslocar durante de carro, né? Então, eu acho que a Copa, ela vem sinalizar isso. Olha, é possível ser feliz sem precisar estar 24 horas atrás de volante. Tá bom, então vamos agora para a gente encerrar mesmo. O placar Brasil e Itália, só seu palpite. Se fosse o Brasil e Espanha, Vitória pro Brasil, 2-0 pelo menos. 2-0, secretário. Tem que chutar um placar. Claro. 2-1. Eu vou com o secretário 2-1. 2-1, né? Então tá bom. Eu sou mais otimista. Então até o nosso próximo encontro.